Você já parou para pensar: quem é Deus? Mas mais que isso, quem era Deus antes da criação de tudo que conhecemos? Se a Bíblia começa com: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. O que havia antes? E o mais intrigante: quem era Deus antes que o tempo, o espaço e até a própria existência surgissem? Imagine um tempo antes do tempo. Imagine um espaço onde não existe espaço. Um estado de ser onde nada ainda havia sido criado. Nem luz, nem escuridão, nem matéria, nem energia. Antes de qualquer coisa que possamos conceber, havia Deus. Mas como podemos sequer começar a entender algo tão vasto e tão misterioso? A Bíblia nos dá pistas, mas mesmo com essas revelações, o mistério permanece profundo, como um oceano sem fundo. Colossenses 1:17 nos diz: Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Pense nisso por um momento. Antes das estrelas brilharem, antes dos planetas girarem, antes que a menor partícula de matéria existisse, Deus já estava lá. Mas o que isso realmente significa? Antes de todas as coisas. A nossa mente humana é tão limitada que é quase impossível conceber a ideia de um Deus que existe fora do tempo e do espaço. Como ele poderia existir sem início, sem fim, em uma eternidade que é, por si só, incompreensível? E mais, será que Deus estava sozinho nesse vazio eterno? Será que ele tinha algum plano desde o começo? Ou o plano foi se revelando à medida que ele contemplava a criação? Isso nos leva a perguntas ainda mais profundas. Como Deus, sendo todo-poderoso, escolheu criar algo a partir do nada? Como ele decidiu que era o momento certo para trazer à existência o universo que conhecemos? Alguns podem perguntar: será que Deus sempre soube o que ia criar? Ou será que ele explorou diferentes possibilidades antes de estabelecer a realidade que conhecemos? Será que havia outras criações, outros universos, outras dimensões antes do nosso? A Bíblia não nos dá todas as respostas, mas nos dá o suficiente para refletir sobre o quão insondáveis são os caminhos de Deus. Como está escrito em Romanos 11:13 e 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. A ideia de um Deus eterno que existiu antes de tudo desafia nossa compreensão. É um mistério que nos convida a explorar, a questionar, a imaginar. E talvez nessa busca por respostas, descubramos não só quem é Deus, mas também quem somos nós diante dele. A eternidade. Uma palavra tão pequena, mas que carrega um conceito que desafia nossa compreensão. Para nós, seres humanos, o tempo é uma linha reta, com um começo, um meio e um fim. Nascemos, vivemos e, eventualmente, morremos. Mas para Deus, o tempo não é uma linha. É uma dimensão que ele mesmo criou, como um artista desenhando uma obra-prima em uma tela infinita. Imagine por um momento. Deus vê o passado, o presente e o futuro como se estivessem todos diante dele ao mesmo tempo. Ele não é limitado por segundos, minutos ou horas. Para ele, o tempo é maleável, moldável, algo que ele pode manipular à vontade. E o mais espantoso? Ele existia antes mesmo de criar essa linha do tempo. Mas o que isso realmente significa? Vamos pensar um pouco mais fundo. Será que Deus, ao existir antes do tempo, já tinha em mente tudo o que aconteceria? Será que ele já sabia das alegrias, das tristezas, das vitórias e das derrotas que a humanidade enfrentaria? Ou será que ele experimentou cada momento de forma única, como um observador atemporal, que vê tudo se desenrolar diante dele? A Bíblia nos dá uma pista intrigante sobre isso em Isaías 46:10, onde Deus diz: Eu anuncio o fim desde o princípio, desde os tempos antigos, o que ainda está por vir. Pense bem, ele anuncia o fim desde o princípio. Isso não apenas sugere que Deus conhece o futuro, mas que ele o vê de forma tão clara quanto o passado. Ele está além do que consideramos tempo linear. Ele transcende nossas noções de causa e efeito. E mais do que isso significa que Deus não está apenas observando o tempo passar. Ele é o autor do tempo. Ele escreve cada momento, cada segundo, com propósito e intenção. Ele já sabia dos desafios que você enfrentaria,
das lutas internas que você travaria, das decisões que mudariam o curso da sua vida. Ele já conhecia as histórias que seriam contadas, os amores que seriam vividos, as dores que seriam suportadas. E se ele já sabia de tudo isso, se ele anunciou o fim desde o princípio, então cada detalhe da história humana tem um significado. Nada está fora do controle dele. E isso nos leva a uma reflexão profunda. Se Deus existia antes do tempo, se ele conhecia tudo o que estava por vir, qual é o nosso papel nesse plano maior? Será que Deus já tinha um plano antes da criação? Será que ele já havia desenhado os contornos do universo, definido os limites do tempo, estabelecido o caminho da humanidade? Ou será que a criação foi uma expressão contínua de sua vontade eterna, algo que ele decidiu compartilhar conosco, mesmo antes de tudo existir? O que sabemos é que Deus, em sua eternidade incompreensível, nos deu um vislumbre de sua grandiosidade. Ele não está preso ao tempo como nós estamos. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E tudo o que existe, existiu e existirá está nas suas mãos. Então, o que isso significa para você? Significa que, independentemente do que o futuro traga, você faz parte de uma história muito maior. Uma história escrita por um Deus que estava lá antes que o tempo começasse e que estará lá quando o tempo deixar de existir. Agora vem a grande pergunta. Por quê? Por que Deus, sendo perfeito e completo em si mesmo, decidiu criar o universo? Por que ele criou a terra, o céu, as estrelas e, principalmente, por que ele nos criou, a humanidade? Será que Deus precisava de algo? Ou será que tudo isso, desde o menor átomo até as galáxias mais distantes, fazia parte de um plano muito maior do que nossas mentes podem começar a entender? Antes da criação, Deus era completo em si mesmo. Ele não precisava de adoração, de companhia ou de qualquer outra coisa. Ele era e é o Eu Sou, autoexistente, pleno e perfeito. Mas mesmo assim, ele escolheu criar. Ele escolheu trazer à existência um universo vasto e complexo, cheio de vida, mistério e beleza. A grande questão é, por quê? A resposta a essa pergunta pode estar além da nossa compreensão total, mas a Bíblia nos dá algumas pistas. Em Apocalipse 4:11, lemos: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Aqui vemos que a criação foi um ato da vontade de Deus, mas isso ainda não responde completamente. Por quê? Será que Deus criou o universo como uma expressão de amor? Um amor tão grande, tão infinito, que não pôde ser contido dentro de si mesmo? Será que ele desejou compartilhar esse amor com seres que poderiam conhecer, experimentar e refletir essa mesma essência divina? Deus, em sua essência, é amor. 1 João 4:8 nos diz: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o amor, por natureza, busca se expressar, se expandir, se compartilhar. Talvez o propósito de Deus ao criar todas as coisas não fosse porque ele precisava de algo, mas porque ele queria oferecer algo. Um convite para compartilhar de sua própria natureza, para experimentar a vida em comunhão com ele. Antes de tudo existir, Deus já nos conhecia. Ele já tinha um plano. Como lemos em Efésios 1:4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Isso nos revela que, desde o princípio, Deus tinha em mente uma humanidade que refletisse sua glória, seu caráter e, acima de tudo, seu amor. E aqui está algo ainda mais profundo para considerarmos. Se Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, se ele já nos tinha em mente antes de criar qualquer coisa, então nossa existência não é um acidente, nem um simples detalhe de um plano maior. Nós somos, de alguma forma, centrais ao propósito de Deus para o universo. Talvez nunca entendamos completamente o mistério do propósito de Deus antes da criação. Mas uma coisa é certa, fazemos parte de algo muito maior do que podemos imaginar. Somos o resultado do amor de um Deus eterno e infinito, que mesmo sendo completo em si mesmo, decidiu criar. Decidiu nos criar e nos deu o privilégio de compartilhar de sua eternidade, de sua glória e de seu amor.
Então, a próxima vez que você olhar para o céu estrelado ou sentir o calor do sol em seu rosto, lembre-se, você é parte de um plano divino, um plano concebido antes que o tempo começasse. Um plano que reflete o amor de um Deus que é eterno, incompreensível e que escolheu compartilhar esse amor com você.